Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. 10 de julho de 2004, Grenal 360. Recém-chegado da Europa, Fernandão estava ali mostrando que seria predestinado na história do futebol gaúcho e muito particularmente na história dos colorados. Ele fez o gol 1000 dos Grenais. E esse gol, claro, ele está na história, ele vai ser repetido, ele vai ser reproduzido. E Fernandão estava marcando ali a sua chegada vitoriosa dentro do Internacional para se estabelecer como um dos jogadores mais importantes da história. Ele foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo, ele fez o gol 1000 dos Grenais, ele foi referência, ele foi líder, ele foi um grande, um extraordinário jogador nessa história recente do Internacional. Pena que, lamentavelmente, por uma tragédia, ele nos deixou muito prematuramente. Mas ficou na história, ficou sua imagem, ficou o gol 1000, ficou para todos nós a passagem muito marcante do Fernandão. O Inter no ataque, bola com Danilo para Fernandão, na entrada da área tentou girar, girou para Barabá, dominou, abriu no lado esquerdo pro Alex, é só bater, ajeitou, preferiu cruzar, cruzou com perigo, Cocito salvou o time do Grêmio, voltou a bola na ponta direita, Helder Granja dominou, é forte o ataque do Inter, pé direito, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Gol! Para tudo, meu povo. Para tudo, meu povo. Estamos no dia 10 de julho de 2004. São 17 horas 41 minutos. 34 minutos da etapa complementar. Fernandão, o rapaz que é goiano, que veio da França, está fazendo o gol 1000 dos Grenais. O gol 1000 dos Grenais, um gol que vai para a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cruzamento da direita. Fernandão, estreia no Grenal e vai para a história. Predestinado, Fernandão, cabeceador, é por isso que ele foi contratado. E no seu primeiro cabeceio, na sua primeira colocação dentro da grande área, é o gol 1000, é o gol da história, é o gol 1000 dos clássicos Grenais, é o Inter 2-0 e o gol 1000 tem nome, o nome dele é Fernandão Benfica. Ninguém poderia imaginar naquele momento que quem estava marcando o gol se transformaria, ele, Fernandão, num dos jogadores mais importantes da história do Internacional. Impressionante isso, e o Pedro citou bem, predestinado, porque ele estava no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e entrou para marcar esse gol que está na história dos Grenais, afinal é o gol 1000. Mas mais do que isso, ali estava começando a história de um dos jogadores mais importantes em todos os 100 e poucos anos do Internacional, porque foi, por exemplo, elemento decisivo, inclusive como capitão, para o Internacional chegar a uma grande final de campeonato mundial ao vencer o Barcelona lá no Japão. Momento absolutamente sublime na história do futebol e na história do nosso clássico Grenal. Helder Granja, lado direito. O sistema defensivo do Grêmio já estava sendo envolvido de novo. O Helder cruzou no segundo pau. Ali estava Fernandão, que entrou com uma autoridade, com uma competência em campo, cabeceou vindo da Europa para marcar o gol 1000 na história do Grenal. Fernandão, Inter 2-0, Rui. Esse é um estreante afortunado. Estreia bem, marca o gol é o 1000 dos Grenais e um gol de cabeça muito bem feito, graças à sua impulsão e também à sua altitude. Ele é um homem alto e, em consequência, cabeceou bem, muito bem. O Internacional faz 2 gols de cabeça e faz 2-0 no Grenal, Kleber. Fernandão, no clássico 360, faz o gol 1000 na história do Grenal e confirma a vitória de número 134 do Colorado. No Brasileiro, o estreante Fernandão coloca o Inter em quarto com 23 pontos e deixa o Grêmio em 18º com 15. Um gol realmente para ficar na história, né? O Pedro foi muito feliz ao dizer "para tudo, meu povo" na narração do gol, porque o Fernandão tinha recém chegado em Porto Alegre, vindo da França, uma contratação que o Inter tinha apostado, mas que certamente era visto com desconfiança, porque o Fernandão tinha feito aqui no Brasil a sua história somente no Goiás e mais destaque no estadual do que propriamente em competições nacionais. Mas o Fernandão chegou a Porto Alegre e logo nos seus primeiros movimentos já conseguiu se destacar. Um deles, esse Grenal do gol 1000, em que na época se criava uma expectativa muito grande, era um Grenal por rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter já ganhava por 1-0 esse Grenal, e aí teve o cruzamento do Helder Granja. O Fernandão marcou o gol, entrou para a história, e o Inter naquela época, que não era um time
que conseguiu chegar muito longe no Campeonato Brasileiro, né? Andou na zona intermediária apenas, conseguiu destaque naquela época, em 2004 na Copa Sul-Americana, apenas quando enfrentou o Boca Juniors em 2004 e também em 2005, mas de qualquer forma o Inter conseguiu uma marca, né? Porque no Beira-Rio, com esse gol do Fernandão, fez o gol 1000 na história dos Grenais. Era um Grenal que se aguardava com muita ansiedade na época e o Fernandão acabou fazendo essa história. 9 de abril de 2006. Grenal 365. Esse Grenal é o Grenal que dá o Campeonato Gaúcho para o Grêmio no ano que o Grêmio era muito inferior ao Internacional, e o que se dizia na cidade é que o Inter ia golear o Grêmio. Não goleou. Tinha empatado o primeiro Grenal 0-0, no segundo 1-1, e o empate fora de casa deu o campeonato para o Grêmio. Naquele ano, depois dessa derrota estupenda, o Internacional se recuperou, se deu conta que não podia jogar tão aberto quanto o Abel Braga estava propondo, e aí foi campeão da Libertadores e do mundo. Mas o título gaúcho ficou com o Grêmio nesse gol marcado pelo Pedro Júnior dentro do Beira-Rio. O Grêmio vai tentar uma jogada aérea, a marcação do gol de empate. Marcelo Costa colocando para cobrança. Tcheco saiu da bola, foi lá para dentro da grande área também. Momento de expectativa aqui no Beira-Rio. Leandro Vaden está autorizando, autorizou e ficou olhando para os jogadores dentro da área. Atenção, Marcelo levantou a bola tocada, gol! Pedro Júnior, gol! Pedro Júnior empata o jogo, 33 minutos e meio. A preocupação era com os zagueiros, e quem cabeçou foi Pedro Júnior. Venceu o Kleber, o Grêmio empata o jogo, explode a massa tricolor. Pedro Júnior, outra vez, o maior goleador desta temporada no futebol do Rio Grande do Sul. Pedro Júnior entrou para marcar o gol. Agora no 1-1, o campeão é o Grêmio. Agora no 1-1, o campeão é o Grêmio pelo saldo qualificado. Marcelo cobrou, Pedro Júnior desviou, venceu o Kleber, empatado o Grenal. Pedro Júnior, Pedro Júnior, Pedro Júnior é o nome do gol. O Grêmio com esse resultado é campeão, Sérgio. Esse título conquistado pelo Grêmio em 2006, na verdade, começou com o primeiro jogo no Estádio Olímpico, quando o Mano Menezes deu um verdadeiro nó tático no Abel Braga ao escalar o Alessandro no meio-campo, neutralizou o Inter, apostando num gol fora de casa. Foi o que aconteceu, o Inter saiu na frente, o Grêmio teve a oportunidade na bola parada e foi na base do tumulto, né? Cabeça, a gente achava que era de cabeça, mas depois, conferindo, foi de nuca que o Pedro Júnior acabou marcando o gol para o Grêmio. Foi um título importante, porque o Grêmio vinha de uma subida para a primeira divisão do futebol brasileiro, tinha um time frágil em relação ao Internacional, mas no Inter foi valioso, olha só, valioso perder o título gaúcho, porque os conceitos mudaram a partir dali. O Fernando Carvalho chamou o Abel Braga e disse para ele: vamos começar a ganhar, Abel, mudando conceitos, concepção de jogo. Manteve o Abel Braga e o Internacional teve, a partir de um tropeço no gauchão, suas maiores conquistas. Pedro Júnior tem faro de gol e de cabeça botou pra dentro e mudou toda a história aqui na Querência Amada. No momento, o Grêmio é campeão gaúcho, Rui. E é um jogo sensacional, é magnífico. A cobrança do Marcelo Costa foi uma preciosidade. O ingresso dos dois zagueiros grandes, o Pereira e o Evaldo, foi essencial, mas foi a habilidade, o senso, o oportunismo de Pedro Júnior a autoria do gol. Primeiro Grenal ainda no Estádio Olímpico tinha sido 0-0. E aí, com o resultado de 1-0 para o Inter, gol do Fernandão, o Inter estava se sagrando campeão gaúcho numa época em que era muito superior ao Grêmio, porque o Grêmio tinha sido rebaixado em 2004, em 2003 já vinha de um quase rebaixamento, em 2005 tinha disputado a segunda divisão e estava se remontando no início de 2006, quando disputava o Campeonato Gaúcho. Já o Inter não, o Inter estava disputando a Taça Libertadores da América e muito bem na Libertadores, com uma das melhores campanhas e com um timaço. Tanto que naquele Grenal especificamente, o Abel Braga, que era técnico do Inter, colocou um time ofensivo. E até hoje, esta é uma marca daquele Grenal. O Inter ofensivo, o Inter pra cima deles, do Abel, acabou perdendo pro Grêmio, do Mano Menezes, que com esse gol do Pedro Júnior conquistou o título gaúcho. E também, de certa forma, até hoje é citado isso também pelos colorados, ajudou o Inter a conquistar a Libertadores, porque aquela derrota
entre aspas, porque foi derrota, perda de título com empate dentro do Beira-Rio, acabou fazendo que o Inter do Abel Braga adotasse mais precauções defensivas ao longo da Libertadores e veio o título contra o São Paulo na final da Libertadores. O Inter, que perdeu o gauchão daquele ano com esse gol do Pedro Júnior, acabou sendo depois campeão da Libertadores e Mundial, talvez muito por causa desse gol que a gente ouviu. 28 de setembro de 2008, Grenal 373. Era a estreia de D'Alessandro nos Grenais. É o primeiro gol marcado por D'Alessandro no primeiro Grenal que ele participou com a camisa do Internacional. E claro que ao longo de todos esses anos que D'Alessandro está jogando no Internacional, ele foi figura importante para ganhar e para perder. No ano passado levou 4-1 na Arena, coitado do D'Alessandro, mas quantas vezes ele fez gols, e gols importantes, e gols que deram vitória para o Internacional. D'Alessandro também está e continua na história colorada. Gustavo Neri está colocado para a cobrança de falta. É aquela bola direta da meia esquerda e que sempre leva perigo. Ele foi para a bola, suspendeu, afastou a zaga do Grêmio, voltou para o D'Alessandro, uma bomba, gol! Gol! D'Alessandro, um chute forte, mortal, definitivo, indefensável, venceu o goleiro Vitor no rebote de bola, 4 minutos de partida, um golaço do argentino D'Alessandro fazendo explodir o Beira-Rio, 1 para o Internacional, 0 para o Grêmio. D'Alessandro, que golaço, que bomba, que chute espetacular, furou o gol do Grêmio, o Inter tá fazendo 1-0 no Grenal. D'Alessandro é o nome do gol, Sérgio. E foi mesmo um gol inesquecível, fica marcado pelo chutaço, canudaço que deu o D'Alessandro, que tornou-se um homem Grenal, né? Eternizou o nome dele na história dos clássicos. Para sempre o D'Alessandro ficará lembrado nos clássicos Grenais, está aí na ativa, é um jogador espetacular, fora de série, e até pela cultura que ele já trouxe da Argentina, na rivalidade River Plate e Boca Juniors, ele conseguiu incuti-la aqui no nosso clássico Grenal, entendendo muito bem, fazendo a compreensão, a leitura rápida do que significa um clássico Grenal. Então foi um golaço. O Grêmio na época tinha um time muito bem armado pelo Celso Rotti, chegou a disparar no Campeonato Brasileiro com possibilidades de ganhar o título, mas no final ficou com o vice-campeonato. O Inter conseguiu uma goleada e criou-se também, e isso aí estende-se até hoje, D'Alessandro versus Vitor, que o D'Alessandro sempre se dá bem contra o Vitor. Depois o Vitor, até pelo Atlético Mineiro, conseguiu construir grandes vitórias em duelos contra o D'Alessandro, mas o D'Alessandro, na verdade, marcou muitos gols contra o Vitor, né? E é um jogador que para sempre ficará marcado na história dos Grenais. É um cara que a gente tem que sempre respeitar e reverenciar. Um grande jogador aparece num grande jogo, e foi o destino de D'Alessandro, na bola erguida pela esquerda pelo Alex. Marcel afastou, de bate pronto, esperando a entrada da área, um canudaço, um gol maravilhoso, um gol inesquecível na história do Grenal. D'Alessandro faz Inter 1-0, Rui. Para quem estreia num clássico, um gol é maravilhoso. E quando é um gol como esse da D'Alessandro, ainda mais, porque foi uma levantada de bola na falta, um rebote, e ele entrou e na descida da bola acertou com extrema violência. O Inter tinha um bom time, mas não conseguia embalar. E o Grêmio tinha um time inferior, pelo menos nos nomes, na escalação, mas de qualquer forma era quem disputava a liderança do Campeonato Brasileiro. Na época, o Grêmio disputava a liderança do Brasileiro com o Palmeiras e com o São Paulo, na época desse Grenal, e depois acabou até polarizando mais com o São Paulo, mais pro fim do campeonato. O Grêmio, que chegou a liderar com muita distância ao fim do primeiro turno, aquilo já era no segundo turno, nesse Grenal em que o gol do D'Alessandro foi marcado 4-1 pro Inter. O Grêmio já não era mais tão líder, já perdia a liderança, inclusive para o Palmeiras. O São Paulo também já estava encostando, então o Grêmio já não tinha mais tanta vantagem quanto já teve, mas de qualquer forma era um Grenal curioso por causa disso, porque o Inter tinha um melhor time no papel,
com jogadores como Nilmar, D'Alessandro, Alex, que faziam a diferença, e o Grêmio, que tinha como destaque individual talvez maior o Tcheco, era a grande liderança individual, foi um time que acabou conseguindo uma campanha melhor e foi vice-campeão. Mas nesse Grenal especificamente, realmente brilhou a estrela do D'Alessandro. No primeiro lance, praticamente, aos 4 minutos do primeiro tempo, o D'Alessandro pegou esse rebote e deu um chutaço para fazer o primeiro gol do Clássico. Depois o D'Alessandro foi eleito melhor em campo naquele Grenal porque deu passe para os outros 3 gols e foi decisivo na vitória de 4-1 do Inter. 9 de agosto de 2015, Grenal 407. Pois é. A direção do Inter trocou de treinador no meio da semana, era Diego Aguirre, e aí botaram o pobre do Odair como interino. O Inter foi completamente desmanchado lá para a Arena e o Grêmio, com alguma sorte também, né, porque aproveitou as oportunidades que surgiram, conseguiu construir essa goleada, e ele é tão importante para os gremistas, que já há muito tempo não consegue ganhar um título nacional ou internacional, que até virou livro. Festa dos gremistas, humilhação colorada. Pro Fernandinho, não tem impedimento, hein? Pintou o 5-0, lá vai Fernandinho! Gol! Gol! 38 minutos, o Grêmio tá fazendo 5-0. Suprema humilhação colorada. Torcedor colorado vai sair daqui chorando, vai sair de cabeça baixa, vendo a festa dos gremistas. O Inter faz um fiasco dentro da Arena. O Grêmio se aproveita da fragilidade colorada para fazer uma goleada histórica de 5-0, como poucas vezes na história dos Grenais aconteceu. O Grêmio tá demais, torcedor. E o Inter, pobre Inter, o que é do Inter esse ano de 2015? Heber contra o nome do gol, mas a jogada é do Fernandinho. Ele foi abafado antigamente, agora voltou para fazer tudo isso, Zé Alberto. Pode procurar nos livros de história. É mais de 50 anos e bem mais de 50 anos que o Grêmio não fazia 5 gols em um Grenal. Esse final de depoimento, ele exprime aquilo que eu sinto como jornalista ao cobrir um jogo como um Grenal que termina 5-0, independente para quem fosse. O fato histórico se sobrepõe a qualquer coisa de clube ou quem está na frente no campeonato. Ali, a questão jornalística, a questão de fazer história é que fascina muito o cara que tá ali. É como um título mundial, seja lá de quem for, mas quando tu tá presente no negócio, é aquela história que tu vai contar por força do ofício, tu é obrigado a contar e para isso tu tá lá. E também pela questão da permanência histórica, pela permanência que aquilo ali vai ficar, quantas vezes vão ser reproduzidos esses gols com a voz da gente, quantas vezes vão perguntar pra gente por que aconteceu ou como que aconteceu, vai saber que o Inter teve uma semana totalmente atribulada, cometeu muitos erros, que o Grêmio vivia um momento de total afirmação de um técnico novo, que era o Roger, tudo isso vai ser falado. E vai ser perguntado para quem era testemunha, sejam eles torcedores, sejam eles dirigentes, personagens do jogo, mas sejam eles jornalistas. Nós já tínhamos a função de contar a história por ofício, desde antes. Se o jogo fosse 0-0, a missão de contar a história é do jornalista. Quando é 5-0, quando é o excepcional, a força do relato jornalístico, ela parece que se torna muito maior. O campeonato ainda está em andamento e a gente está perto do final e provavelmente vai ser a vaga direta a Libertadores conquistada pelo Grêmio, o Grêmio do Roger, que se reabilitou ao longo da temporada, e o Inter é um time que ao longo da temporada sofreu muito desgaste, porque começou bem no Campeonato Gaúcho, na Libertadores, embalou, foi até a semifinal da Libertadores, só que nunca teve muito a confiança da torcida. E como nos últimos 15 anos, pelo menos, a torcida do Grêmio vem sofrendo muito, sem títulos de maior expressão, e vendo o Inter ganhar mais gauchões, além de ganhar muitos outros títulos importantes, como Libertadores 2 vezes, Mundial, o Inter realmente tem a supremacia nos últimos anos, e esse Grenal de 5-0 deste ano, em 2015, serviu um pouco para a torcida do Grêmio tirar um pouco o que ficou engasgado nos últimos anos na garganta, por causa da supremacia do Inter, porque a torcida do Grêmio com esse 5-0, o 5-0 por si só já seria comemorado, mas é meio que um marco para a torcida do Grêmio, que na conjuntura da temporada marcou também uma supremacia do Grêmio em cima do Inter, depois do Inter ter começado muito bem em 2015.
Grenal é tensão, Grenal é vibração, Grenal é luta. É sempre um momento diferente. Pela festa das torcidas, pelo nervosismo, pelo clima entre os jogadores, que muitas vezes procuram disfarçar, dizendo que é um jogo como qualquer outro. Não é. A gente sente isso. Desde que chega no estádio, é diferente, e estando lá dentro, né, acompanhando, olhando em 360 graus a movimentação daquela torcida, a movimentação dos bancos de reserva, dos jogadores, é excepcional, realmente, é uma festa completamente diferente. Nós estamos num estado que historicamente, né, desde Chimangos e Maragatos, a gente sabe, isso aí já cansa de ser citado, que a gente está num estado que é polarizado. Então, ou é um ou é outro. Ou é gremista ou é colorado, né? É o único estado do Brasil em que as torcidas de Corinthians e Flamengo são muito pequenas, né? Nos outros estados, Corinthians e Flamengo têm grandes torcidas, às vezes maiores do que os times locais. E aqui não tem espaço para isso. Então isso aí é que é o encanto do Grenal, né? Aqui não tem meio termo. E os dois lados aqui realmente são muito fortes. E isso que fez com que as duas equipes fossem tão fortes e conquistassem tantos títulos ao longo dos anos. É a maior rivalidade do futebol brasileiro. A gente fica, sem dúvida, muito envolvido. A tensão que toma conta dos torcedores, ela também passa um pouco para os jornalistas. É aquele jogo que o profissional ele tem que estar atento, não pode perder nenhum detalhe, tem que ficar atento. O Grenal não dá para vacilar. Se o jogador vacila, ele compromete a carreira. Se o jornalista vacila, também pode ficar marcado. Então é bom a gente dormir cedo e ficar atento pro Grenal para estar com a pilha toda. Ficar atrás de um gol no Grenal, seja ele de 0-0, 5-0, 3-0, é um negócio fascinante também. Não vou dizer que já foi mais, mas já houve elementos mais bonitos, que era, por exemplo, a gente de trás do gol, do nível dos jogadores, ver um estádio praticamente dividido. Isso não existe mais. Aquela história de quando uma levanta metade do estádio, ou quase isso, a outra metade fica quieta, e a própria diferença de cores, o azul com o vermelho, aquilo ali cria toda uma atmosfera muito legal. Hoje em dia não se tem mais isso, é um elemento que a gente não tem, mas mesmo assim, a gente vê o torcedor, a gente sente o torcedor, mesmo aquele que está em menor contingente no estádio, a gente sente nele uma pulsação muito maior do que num jogo comum. Mesmo um jogo decisivo, muitas vezes, de uma Libertadores da América, de um Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil. A pulsação do clássico é diferente, que ele mexe com pessoas muito próximas a gente, aquela proximidade geográfica do torcedor, seja ele do Inter ou do Grêmio. Tu é cobrado, tu é provocado no sentido de quem vai ganhar o Grenal. Esse contato epidérmico com o universo do Grenal torna ele muito mais forte para nós. E é claro, a vivência que a gente tem, todos nós nascemos, a nossa gênese aqui no Rio Grande do Sul é de nascer sabendo que o jogo mais importante é o Grenal. A gente já viu tanta coisa em Grenal, tanta coisa esperada e tanta coisa inesperada. O Grenal eu posso definir, por todo aquele tempo que eu acompanhei, inclusive mais de perto, dentro de campo, como repórter, como um clássico quase que insuperável na história do futebol brasileiro, talvez na história do futebol mundial, por tudo aquilo que movimenta as duas torcidas, e especialmente no dia do jogo, no domingo, por exemplo, como acontece nesse domingo, os torcedores indo para o estádio com aquela esperança de ganhar o Grenal e depois conviver com isso durante os próximos dias das suas vidas. O Grenal tem uma importância extraordinária sob todos os aspectos aqui no Rio Grande do Sul para as duas torcidas. Tomara que tenhamos de novo um grande Grenal nesse domingo. Produção e edição Rafael Lindemann. Texto de abertura O Bairrista Júnior Maicá. Participação José Alberto Andrade, Sérgio Boas, Rafael Sequim, Antônio Carlos Macedo, Silvio Benfica e Pedro Ernesto Denardim. Narração Domingos Martins. Arquivo Vicente Nolasco. Supervisão Luciano Costa. Coordenação Daniel Escola. Gerência de jornalismo Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, novembro de 2015.